Eu sou o professor Ronaldo e estamos aqui para a nossa sala de filosofia, recapitulando um pouco o nosso conteúdo, em que nós estudamos até agora, né? Dentre os diversos assuntos que nós estudamos sobre o conhecimento e temas gerais da filosofia. Falamos sobre ética e política, cidadania, sobre ciência e tecnologia, meios de comunicação e agora ciência e método, as leis científicas, certo? Para falar desse conteúdo, é importante começarmos aqui alguns questionamentos. Primeiro deles, o que é ciência? E aí eu quero perguntar para você, o que é mais importante, o bolo ou a receita? Quando você vai fazer um bolo, qual que é a primeira coisa que você precisa? É a receita do bolo. Porque a receita do bolo é o que vai lhe permitir fazer aquele bolo, inclusive saber os ingredientes. Por mais que às vezes você tenha a receita decorada, mas ela é o elemento mais importante, porque por meio dela é que você vai fazer o bolo, tá? Então o método, as leis científicas, elas surgem a partir do método. Porque, veja bem, a investigação sobre a ciência, ela vai buscando o significado básico até chegar a algo avançado. E esse caminho é percorrido pelo método. Porque qual é o objetivo da ciência? Tá? A ciência, nós precisamos pensar o seu objetivo. Para que existe ciência? Para que buscar o conhecimento? Por que existe tanta pesquisa? Então costuma-se dizer que é para tornar o mundo compreensível, proporcionando a humanos meios para prever situação, exercer controle sobre a natureza. Será se é realmente esse o motivo da ciência? E aí nós perguntamos então qual é realmente o motivo. E aí quando nós falamos em método, nós perguntamos como conhecer? O que é o método científico? Né? Como que a ciência age, como é que ela busca o conhecimento. Então, esse caminho é chamado método científico. Vejamos como é que está organizado esse método científico. Primeiro, você tem um problema. Observa os fatos, anuncia um problema, algo que está intrigando o cientista, algo que precisa ser resolvido. Depois desse problema, ele é transformado em uma hipótese. Algo que eu preciso resolver, é uma hipótese. Ali eu vou testar essa hipótese. Então, eu pego essas hipóteses e vou para a fase experimental, vou testá-las, verificar cada item dessa hipótese, cada exemplo, para ver se vai dar certo. E aí, por último, depois de testar as hipóteses, que eu vou chegar a uma conclusão. Vamos lá, um exemplo. A luz apagou. Aí eu verifico. Peraí, qual é o problema? A luz apagou, esse é meu problema. Então, aí eu vou verificar criar as hipóteses. Será que acabou a energia? Será que a lâmpada queimou? Ou alguém desligou o interruptor? Eu vou lá no interruptor, aperto, realmente o interruptor não está adiantando nada. Então essa hipótese já foi descartada. Pego a lâmpada, eu vou lá fora e dou uma olhada na rua, ver se tem alguma luz acesa. Eu percebo que tem o som do vizinho tocando. Opa, tem energia. Então eu vou lá na lâmpada, tiro a lâmpada, troco, a lâmpada acende. Pronto, testei as hipóteses, essa hipótese funcionou. Então quando a luz apagar, eu vou verificar se não foi a lâmpada que queimou. Percebeu? Você faz o teste das hipóteses. Tá? Isso é o método científico. Tá bom? Agora nós precisamos observar que as leis e teorias científicas, além de utilizar métodos, cientistas em suas investigações também formulam leis gerais e às vezes essas leis elas são universais. Por exemplo, as leis da física, algumas leis da biologia, algumas leis elas se tornam padrão para possíveis referências até mesmo em outras pesquisas. Isso é muito importante dentro dessa perspectiva. Mas as teorias científicas, às vezes, elas passam por transitoriedade. O que é isso? Com novas descobertas que a ciência revela, elas vão sendo melhoradas, vão sendo substituídas. Então, de certa forma, eu posso dizer que elas são transitórias. Mas a filosofia da ciência, o que é? Falamos de ciência, o que isso tem a ver com filosofia?
Nós falamos que tem uma área da filosofia preocupada com o conhecimento, que é a epistemologia, ou filosofia das ciências. Então a filosofia da ciência, ela vai, na verdade, buscar compreender aqui como é que se dá o conhecimento. A partir da conquista da ciência moderna, que é a investigação filosófica sobre o conhecimento, o que é o conhecimento verdadeiro passou a ser dirigida mais diretamente às ciências. E neste caso, ciências da natureza. Pois aqui elas passaram e alcançaram uma autonomia no campo do saber. E por isso que a ciência está lá. Nesse sentido, a filosofia da ciência desenvolve reflexão crítica sobre os fundamentos do saber científico. E, geralmente da seguinte maneira: sobre o método da investigação científica, classificação da ciência, natureza das teorias científicas, sua capacidade de explicar a realidade, o papel da ciência e sua utilização na sociedade, tá? E a razão científica através do tempo. A ciência moderna, até de certo modo, ela continua sendo com o seu objetivo de compreender o que é universal, compreender os fenômenos. O que mudou, na verdade, para a ciência moderna, da ciência antiga para a moderna, foi o entendimento que a ciência tem, às vezes, até de si mesma, do método, do processo, tá? Por exemplo, o enfoque quantitativo. A partir de Galileu, deu-se o abandono, em grande medida, da pretensão metafísica do conhecimento. E a procura por uma explicação qualitativa e finalística acerca dos seres e da sua finalidade ou do seu sentido foi substituída pela matematização. Isto é, por um processo que abstrai e ignora características sensíveis da realidade. Então, por exemplo, o enfoque quantitativo ele vai trabalhar com quantidade, substituído pelo qualitativo, que trabalharia qualidade. É interessante você saber isso. Quando você vai para um processo de estudo stricto sensu, você vai ver que faz muita diferença se você vai fazer uma análise por um enfoque qualitativo ou matemático mesmo, tá? Que é o quantitativo. Isso faz muita diferença no direcionamento da pesquisa. E aí nós tivemos algumas teorias que revolucionou no desenvolvimento das ciências, a influência do filósofo René Descartes com seus estudos, as revoluções científicas com a teoria da evolução das espécies, do Charles Darwin, e várias outras que se tornaram leis, ou de alguma maneira ou de outra, fizeram grandes mudanças, por exemplo, a física quântica, né? Que quebrou alguns determinismos tradicionais, algumas coisas que já estavam estabelecidas, e ela traz novidades. A própria ciência pós-moderna, com Einstein e outros que trouxeram aqui o holismo, tantas outras coisas que trouxeram inovações na ciência. A ciência já não é mais a mesma. Então, a pergunta fica aqui para a gente: o que é o conhecimento? Como nós podemos conhecer? E para que conhecer? É confiável esse conhecimento? Responda às suas atividades, que está aí, são mais de uma atividade. Continue estudando, não deixe de estudar. E não se deixe convencer por conhecimentos só de senso comum. A ciência tem um porquê, ela tem um método, ela tem um conhecimento responsável. Então vamos valorizar o conhecimento que é produzido de maneira responsável e com seriedade. Grande abraço.